Boa noite, arteiras e arteiros. Eu sou a Raquel e eu te ajudo a dominar as técnicas de pintura e ser reconhecida por criar peças únicas. Por isso que nós variamos bastante no tipo de pintura que a gente faz, porque no fundo, as técnicas são aplicáveis em qualquer material. Depende da sua criatividade. Então, a gente estimula nossas alunas e sempre a usar as técnicas que aprendeu, tanto no gesso, como no MDF, como em latas, como em vidros, como em tudo. Então, os materiais mais simples, às vezes a gente pode transformar em outras coisas. Porque nós prezamos aqui muito por fazer render o material que a gente compra. Porque muitas pessoas usam muitos materiais que às vezes não é necessário. E produzindo peças de qualidade e únicas. Porque quando a gente sai do normal, do que todo mundo faz, é que a gente começa a se destacar. Por fazer peças diferentes, que não é o que todo mundo está fazendo, certo? Hoje a Leti não está aqui com nós, estamos só eu e a Loli. E hoje nós estamos resgatando uma peça que eu disse para a Loli, eu já fiz muitas vezes. E é uma caixinha porta-trecos. Deixa eu tirar aqui pra entender. É um fogãozinho que abre a tampinha e a gente faz ele bem... procura fazer o mais original possível, parecido com um fogãozinho. Então, hoje nós vamos mostrar pra vocês como que a gente faz essa chapa desse fogão para ficar bem parecida com o original. E ele tem os pezinhos... Fica bem igual o fogãozinho mesmo. E ele tem as portinhas, as gavetinhas, tudo que a gente vai fazer um floral. Porque nós queremos resgatar os fogões das nossas avós. É, fica bonitinho. Aquele fogão branquinho, com florzinha nas portas e com a chapa bem bonita, bem brilhante. Isso aí. Deixa eu dar boa noite ali. Ô, Michel, apareceu! A Leti tá com nós ali no Instagram. Eu vi que a Rosa mandou boa noite pra nós. A Leti, por favor, vai respondendo pra nós aí no Insta, Leti, que a pessoa aqui não tem uma boa visão, né? Então, Sandra Machado, Cassi Flores. Oi, Sandra, Cassi. A Leti não está, mas nós estamos aqui. Então, Cassi pode vir na aula, viu? Você puxa? É, eu tô pegando as nossas alunas que estão de férias, né, pra Que voltarem deram ativa, férias? porque eu não dei férias pra ninguém, eu não tô entendendo. Alguém pediu férias aí, por acaso? Não, jamais. Não, a gente não tira férias. Tem que ter uma autorização especial pra férias. A Michel também falou, estamos aqui. É, então, certo. Então, vou pedir pra Loli baixar ali a câmera Vamos devagar. Mas, tá bom? Um pouquinho mais. Acho que dá pra baixar mais um pouco, né? Isso. Nós ainda estamos... Cassi, dá um ok pra nós se fica boa a imagem assim. Nós estamos nos adaptando ainda com a nosso suporte novo, mas agora já está bom. Então, ó, aqui tem todas as portinhas. E depois tem todas as ferragens ainda, vai ficar bem bonito mesmo. Então, nós vamos começar com a chapa. Nós pintamos ela de cinza e é bem simples, é bem fácil de fazer. E pode ser usada essa técnica em outras superfícies, para ficar parecendo assim um ferrinho envelhecido, né? Galvanizado, envelhecido. É. Assim, um Buenas alumínio. noites. Vamos ver. Então... Deixa eu enxergar o nome. Arte Bezalel. Então, eu vou usar o betume em cera. Saudações desde Costa Rica. Muito lindo seu trabalho e lhe admiro muito. Graças. Marlene. Bem-vinda. Estamos produzindo bastante. Às vezes dá esses surtos de produção. E eu agora quero aproveitar esses dias que está um pouquinho mais calmo aqui para fazer coisas diferentes e lindas. Estamos fazendo ainda alguns testes das borboletinhas, né? Mas já estamos aplicando elas, mas ainda trabalhando. Daqui a pouco a gente vai mostrar uma peça onde a gente utilizou também as borboletinhas.
tem tanta coisa que dá pra fazer, né? Tão... Não, e daí a gente faz uma coisa e dali já sai 1000 ideias, né? Aham, Sempre. sempre. Ai, meu Deus. Eu acho que eu fico, às vezes, cansada de tanto que minha cabeça... Ah, bem provável. Vai passar um chocolate antes? Aham. Eu deixei aqui preparadinho o betume, ainda bem que a Loli tem a memória ótima, que a minha não anda muito boa ultimamente. Então, eu vou deixar aqui preparado para depois nós passar. Eu vou fazer aqui antes de passar o betume, nós vamos dar uma trabalhadinha aqui na boca do fogão para deixar aquele tipo enferrujadinho que fica nessas partes onde tem esses detalhes, tá bom? Então, aqui nós vamos usar um pincel... Tu quer o pito alto, que é o... Pode ser o amarelo. Esse? Pode ser aquele. Aquele é pro prata. Não, aquele é muito fino pro prato. Ah, então esse aqui. Esse. Então, nós vamos usar esse pincelzinhos, os de cabo amarelo, com a cerda mais firme. Não ao contrário. Não ao contrário. Pra dar um toquezinho do marrom que lembra o enferrujado. Ui, vou tentar baixar aqui um pouquinho. Esse não será o da minha avó, porque da minha avó era bem brilhante e não tinha nada de enferrujado. Pega um papelzinho aqui pra mim, please. Ai, esqueci. Você fica meio perdido daí, porque quando a gente tá tudo junto aqui, cada uma faz um pouco. Tá, então aqui, ó. Oi, mãe, vi que você está aí. Oi, Ana. Eu achei que ela ia vir mais aqui na arteira. Vai, sim. Ela sempre gosta das aulas, sempre se empolga, mas tem que vir, né? É. Tem uma maleta inteira de tinta. Estou te Uma aguardando. caixa. Pode vir essa semana. Ali por sexta, de repente, que era o dia, né? É. O chocolate e o cinza trabalham bem nesse sentido de parecer uma ferrugenzinha, né? Uhum. E são coisas... Ó, até o meu irmão tá aí. Oi, Boa Mateu. noite, Mateu. Cadê o Murilo? Além da oi pro irmão, já quer saber do piá, né? Claro, interesse. Ó, já dá uma coloridinha, já não fica aquela coisa chapada. Vou fazer um pouquinho aqui nos cantinhos também. Falta teus irmãos agora, né? É, meus Da irmãos família. meio ausentes nas lives, até vou dar uma chamada. Quer os pezinhos também? Ah, já tá ali. Então, eu já fiz aqui essa partezinha, agora eu vou fazer um pouco nos pezinhos dele também. Não tá pintado em cima porque vai ser coladinho, né? Tudo onde não tá pintado é porque não vai aparecer mesmo. Mas mesmo assim eu dei uma mãozinha. Só pra dar um toquezinho, assim, de uma ferrugenzinha. Pode-se usar também um tom de cinza mais escuro. E fazer essa parte aqui com um tom de, tipo, um laranja também, chama Fica bonito também, né? pra ferrugem. Mas como a gente quis fazer bem tradicional, então nós resolvemos optar pelo cinza claro. E o tom do nosso chocolate puxa bem, né? É, esse chocolate é bem versátil essa cor. a gente usa bastante. Isso aqui também pode ser usado no gesso. Ah, a gente fez, né? Até o Buda ali de trás. Não é cinza com chocolate? É, tem os tons. Só muda a maneira de aplicar, mas também pode se usar tranquilamente. Ó, só para dar um toquezinho daquela cor mais enferrujada. E mesmo quando não tá muito enferrujadinho, os pezinhos parecem essa cor, né? Não precisa necessariamente estar enferrujado, parece meio descascadinho. É, nós usamos a tinta PVA para tudo. E com a tinta PVA também a gente consegue resultados que fazem
ficam semelhantes àquelas pátinas cera, né? Ah, sim. E é muito mais em conta e rende muito mais. Super. Então, não, às vezes tem pessoas que têm medo de começar a pintar porque vão gastar muito, mas não é verdade. A gente gosta de comprar, né, coisas. Mas, Exato. assim, que nem hoje eu fiz uma guirlanda, né? Às vezes a gente compra no impulso e depois tu leva um tempão pra até tu pensar o que tu vai fazer com aquela peça que você compra pra montar. Depois eu vou E mostrar. às vezes a gente compra um material e acha que é bem versátil e na verdade não é tanto assim como a gente pensava, né? Então a gente vai experimentando e quando a gente traz aqui pra vocês, já tá a ideia pronta, montada, só executar, testada, porque a gente sempre testa antes tudo. O que não pode ter é o medo de experimentar fazer coisas diferentes. Quando a gente começou, né, a pintar, a gente fazia muito a mesma coisa. Claro que isso foi bom pra gente treinar, né? Com certeza. A gente exercitou bastante. Alguém tá falando do fogãozinho aqui que eu não enxergo quem que é. Esses... A Saretinha. É. Oi, Saretinha. Desculpa, não te dei boa noite. Eu não enxergo. Vocês estão... Dá um reflexo bem na tela do celular. Ó, pode passar de qualquer forma, não precisa ficar cuidando muito a direção, porque depois nós vamos passar o pano e vamos limpar. Então, só deixar assim, aplicado o produto. Essa é aquela misturinha que tu faz do betume em pasta, em cera, com o secante. Com o secante de cobalto. Eu prefiro às vezes do que água ras, poderia ser também, porque ele é mais delicado, assim, e ele permite a gente trabalhar mais tempo, porque ele demora um pouquinho mais para secar. E o acabamento da cera fica bonito, né? Fica. Vai tirando aos poucos e vendo o tom que você quer. Eu vou tirar um pouquinho mais para o cinza ficar mais aparente. E mesmo que ele fique esse marcadinho, fica bonitinho, porque quando lixa a chapa, ela fica marcadinha, né? Eu já vou mostrar mais de perto para vocês verem como o chocolate, ó, dá pra ver, né? Dá pra ver longe. Que aparece. Vou deixar aqui reservado e vou passar nos pezinhos também. Enquanto isso, ele vai dando uma secadinha ali pra depois a gente finalizar. Põe um pouquinho mais de secante só pra entrar mais ali no meio. Mas, Deu. Passar bem até essa bordinha. Tem a meia. Gosto mais da meia. Essa aqui é uma meia mais fácil de limpar. fica um tom bonito. Muda completamente quando a gente usa o betume. Isso vale para todas as coisas. Eu gosto bastante... Aqui dentro. Quer uma boa noite? A gente gosta muito do betume, de usar o betume nas nossas peças, porque sempre dá um toque mais sofisticado. Às vezes, essa é uma ideia rústica, né? E às vezes, a cor pura, né? Só o amarelo, só o laranja, só o verde, ele fica... Eu vou fazer aqui por fora e depois, só pra vocês verem, depois a gente faz por dentro, pra não ficar aqui perdendo tempo. Que ainda tem os detalhezinhos todos das ainda tem todos os detalhes das portinhas. Quer que eu bota a tampinha pra cá? Hã? Vou botar aqui pra cá, então. Tô secando por causa do palha ali.
Porque às vezes a cor pura, sem envelhecer, ela dá um aspecto meio comum, assim, eu acho, pelo menos. Tem uma mistura do betume, o betume em cera, vou pegar aqui, com secante de cobalto. Acho que dá pra ver ali também. Uhum. Sônia Delgado, boa noite. Oi, Sônia. E vocês, coloquem aí nos comentários se vocês estão pintando nas férias? Ou vocês estão de férias mesmo, sem... Totalmente férias. Obrigada por compartilhar, Sônia. Isso aí. Vou botar pra cá, deixa eu pegar o palho ali, não dá problema. Logo que a gente começou a pintar, não tinha o betume em cera, né? Não. Foi um produto que veio depois. E nós tínhamos medo de usar o betume do água rasa. Meu Deus do céu. Principalmente pro gesso, né? Muito. Porque ele- Tinha a impressão que ele ia secar e a gente nunca mais ia conseguir tirar. E acontecia, né? Às vezes. Depende do calor, do tempo, Sim. ele seca rápido. Então, eu dei cara susto nos... Tira lá, super sei. Tá? Então, essa parte dos pezinhos está pronto. E agora, para dar o toque um pouquinho mais elaboradinho, de aspecto de chapa de fogão mesmo, nós vamos usar a pátina prata, que é essa aqui. Então, Vou tirar esse daqui, tá? se a gente tivesse feito só o cinza Quer outro com o papel? prata, não, fica bem aquela coisa comum. Fica parecendo fica parecendo aquelas latinhas bem comunzinhas. Daí ela não fica com a aparência de uma chapa de fogão mesmo. Sônia, a gente misturou o betume em cera vou pegar aqui, com secante de cobalto. E agora eu tô aplicando aqui a pátina prata. A Cássia disse que nunca usou o betume em cera? Duvido que não, Cássia. Eu uso bastante o outro também. A pátina é bem riscadinha, né? É pra dar aquele efeito que, como a Loli falou antes, do fogãozinho lixado. Aqui nas bordas dá pra caprichar um pouquinho mais no prato. A Thelma disse que não conhece esse secante. Normalmente a gente usa com tinta a óleo, né? Sim. Esse secante. Mas é bem bom. A E gente ele super não, tá usando ele assim, né? e ele não tem o cheiro tão forte, né? É. Como... Os pezinhos não estão sequinhos, mas tu vai fazer o mesmo trabalho no pezinho? Bom. Ah, Dá pra ó, ver, aham. dá pra ver, né? Conforme da luz aparece. Tá. Então, me empresta os pezinhos. Depois, assim, no outro Esse dia... aqui que já tá mais prontinho. No outro dia, a gente deixa até o outro dia secando. E daí, sempre que a gente usa a pátina cera, dá pra gente dar uma lustradinha em cima. Que daí realça ainda mais o brilho da pátina cera. Isso eu demorei um tempão pra descobrir também. Quer me dar as outras? A Rosa tá comentando que quem pinta a tela normalmente usa esse secante, né? E a Sônia tá perguntando sem o... A Glaci tá dando boa noite. Boa noite. A Sônia perguntou se não tem o secante de cobalto. Pode ser água rasa também. Igual a gente dilui o outro, né? Eu prefiro só não gosto de usar para diluir o solvente, que é muito forte. Porque às vezes, depende do que você tá pintando, quando a gente usa o solvente ou aquele água rasa de lata de construção, não dá certo. Não, água rasa de lata a gente nem pode usar em sala Mas fechada, né? tem gente que usa, né? Então, até pode tirar a tinta da peça de baixo, porque é muito forte.
Silvana, boa noite. Então, Silvana, a Guarrás que a gente usa é a Guarrás mineral da Acrylex, né? acho que é. Geralmente, ou da Gato Preto, ou dessas marcas Que são específicas, específicas para artesanato, para né? artesanato. Então, essa parte tá pronta, reservamos. E agora nós vamos... deixar mesmo? Sim. Pode ser. E agora vou pegar as gavetinhas. Tá com a mão preta? Um pouco. Deixa eu lavar aqui. Vou pegar os papéis. Só tirar um pouco do betume das mãos. Tá, então, como são flores de um fogão antigo, nós optamos por cores mais retrô. Então, nós vamos usar o rosa. Dormi no ponto. Ah, tem mais que vai fazer o fogãozinho. O rosinha e o amarelo para fazer os miolinhos. E nós vamos usar 2 tons de verdes, também dos mais apagados, não muito vivos, para dar um toquezinho mais antiguinho assim. Vou botar os verdes pra cá, eu já arrumo pra ti. Então, eu vou fazer aquela florzinha bem simplesinha, que é a florzinha com o filete, que é só encostar o pincel. Tem 2 formas de fazer. Com o pincel em direção ao centro, que a gente vai virando, a flor fica assim compridinha. Mas eu vou fazer hoje a flor que fica mais redondinha, que não muda a posição do pincel. É sempre pro mesmo lado. Então, é 1, 2, 3, forma um triângulozinho, 4, 5. Como se fosse um corpinho. Como se fosse... Esse não fica bem um corpinho, a outra que fica... Ah, sim. Bea, boa noite. Ângela, boa noite. Então, eu vou fazer Conforme aqui... eu vou vendo. Eu vou centralizar aqui no meio, ó. Podem observar que a gente não muda a posição do pincel. Encosta, 2, 3, 4, 5. E essa não recarrega toda vez, né? Não. 1, 2, 3, 4, 5. Essas florzinhas também ficam bonitas para preencher as guirlandas. Quando a gente pinta uma guirlanda numa casinha, às vezes não precisa fazer aquela florzinha gestual, né? Que às vezes as pessoas têm dificuldade. Então, essa aqui é uma opção. Que é uma florzinha que fica bem bonitinha e é boa para preencher espaços. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é só um raminho que nós vamos fazer. Com o próprio cabinho do pincel, eu vou fazer o miolinho amarelo. Acho que tem seu canário, que senão apareceu muito. Não tá muito aparecendo. Mas é que ele é um... Depois eu... É que a gente tava olhando as corzinhas, né? Era um vermelho vivo, um laranja, um rosa mais apagadinho. Então, aqui, pra fazer o raminho principal, eu vou misturar as 2 cores pra fazer um tom de... Pode ser. Sabe? Ali. Um tonzinho de verde médio. Então, o filete a gente pressiona. Quando a gente quer que fique uma pontinha mais gordinha. E aqui a gente já vai fazer as folhas. Deixa eu até ficar em pé, fica mais fácil. Quer que eu tire da estampa? Ó, eu vou misturar as 2 cores, que daí ele fica um mescladinho. Conforme vai usando, a corzinha vai entrando, né? O filete é fininho, o pincel, mas dependendo do jeito que a gente aperta, pressiona, ele faz folhinhas maiores, folhinhas menores.
Vai da pressão que a gente faz no pincel. Então, primeiro eu fiz algumas menores. Agora, eu vou fazer algumas um pouquinho maiores para aparecer um pouquinho mais. Bonitinho, né? Gostaram? Das florzinhas? Vou fazer mais uma aqui. Quando a gente pode sentar e olhar com calma, daí a gente vê exatamente... Vai equilibrando, né? Vai equilibrando as folhas, distribui por todo o ramo. Então, agora eu vou fazer aqui um pouquinho mais aqui nas... Aqui no meio vai um puxadorzinho. Então, eu vou distribuir as florzinhas aqui nessa parte de baixo. Pincel bem carregado e tinta não diluída, tinta normal. Senão ele pode dar uma escorregadinha. Né? 1, 2, 3, 4. A Glaci gostou das florzinhas. É um amor essas florzinhas. 1, 2, 3, 4. A gente usa bastante essa florzinha quando vai fazer a lateral das casinhas, né? 1, 2, 3. Elas 4, ficam bem bonitinhas. É, e dá pra fazer várias cores, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Já entenderam que é 5? É uma forma de memorizar, porque às vezes a gente se atrapalha... Esse pitinho é aqui, né? Do lado. É, às vezes a gente se atrapalha e daí tu vai colocando pétalas e às vezes coloca uma a mais ou uma a menos, ou a flor fica magra ou a flor fica com uma pétala sobrando. Assim fica bem bom o tamanho. E essa florzinha também pode fazer com o língua de gato. Ela fica maior daí, aquele pincel Essa Beth falou lindo e delicado. arredondado. Aqui, mas que calor, gurias. Nós estamos no abre e fecha a janela aqui também. Eu e a Lola estamos bem destemperados, porque daí eu tô com calor, ela tá com frio. Depois a gente troca. É que daí depois da chuvinha deu uma refrescada, né? Agora já tá me dando calor de novo. E a noite toda é assim também. Liga o ar, gela, desliga, Dá frita. calor? Então, quando eu falo de dominar as técnicas, eu sempre estou me referindo a isso, que tem coisas que depois que a gente aprende, às vezes só falta um complemento numa peça, daí você já tem aquilo, é como uma carta na manga, né? Acho que a Alegrete também tá chovendo. Aqui foi É uma com o chuva. mantra a gente não esquece. 1, 2, 3, 4, 5. É que nem o mantra sombra. da sombra. A Glaci falou do mantra e até uma disse que tá calor em Alegrete. Chuva em Alegrete. Ainda bem, né? Porque tava precisando de uma Naquele chuvinha. lado tá bem seco, né? Pelo que a gente viu. Mas aqui também, né? Sim. Essa aula é bem eclética, né? A gente discute o tempo, os mantras. Esses dias comentaram numa postagem, eu tenho muita dificuldade de fazer a sombra. Daí eu disse pra ela dar uma assistida em mais de uma aula e treinar, que com certeza a sombra sai. Porque a sombra a gente tem que praticar bastante até você entender a quantidade de água no pincel, que faz toda a quantidade de tinta. Então, é só praticando que a pessoa pode... Agora que eu consigo enxergar direito ali, ó. Em Alegrete, nada de chuva. Mas vai chover. Perdão, eu não tinha enxergado bem. Depois aquelas caturritas com o pescoço comprido, tentando enxergar. Uhum. Essa é a portinha, que amor. É a portinha, né? Uhum. Deixa
Deixa eu ficar mais perto aqui. O filete é só não pressionar muito ele que o traço sai fininho. Tem pessoas que têm medo de fazer aquele traço grosso, mas se você encosta e não aperta muito, fica bem fininho. O filete é um pincel que vale a pena a gente pegar uma pedra, um papel, um azulejo e ir testando a pressão dele, né? Sim. Aprendendo com a... Cada uma com o seu jeito, né? Sim. A casa tá ficando lindo. Boa noite, Cleusa Peruso. Oi, Cleuzinha, que saudades. Tu secou ali? Não, Então, não posso secar. enquanto eu vou colando aqui os pezinhos pra vocês verem. Hã? Não posso terminar. Não vai quebrar. Ou será que a gente mostra? Eu acho que a gente cola depois, porque tem uns que não tá terminadinho ali, ó. Sim. Tu quer fazer mais alguma coisa nessa? Não, eu ia botar o... Solta, será? Bota lá. Agora já tá com uma cara de fogãozinho. Uhum. Tá seco esse? Tá. Agora, o principal que a gente queria mostrar hoje era a chapinha do fogão Quer ser aqui? e as florzinhas. Pode dar uma secadinha só pra mim botar aqui. Amanhã nós vamos finalizar. A gente vai fazer mais uma sombrinha aqui nas bordas, bem de leve. E depois nós vamos montar. Então, essa aqui é a porta do forno. Essa aqui embaixo. Cuida só, não tá bem seco, mas já tá melhor. Então, vão as 3 portinhas aqui. Ai, que tem outra gavetinha. É que eles não tá, a bolinha vai demorar pra secar. É, Essa aqui é a porta. é aqui. É em cima? Eu acho que sim, porque só tem um de abrir. Ah, tá. Então vai aqui. E esse aqui vai onde? Embaixo. Desmontou tudo. Assim. Assim, pá. Assim, tá. Amanhã eu vou mostrar pra vocês pronto. Mas a ideia principal da aula de hoje era mostrar que essa técnica do ferro, assim, desse... Como que eu te chamo? Não deixa de ser ferro, né? Porque é da chapinha. É um tipo de ferro diferente. E as florzinhas que a gente pode usar em diversas coisas. Tu ergue ali? Tô tentando ver que a Sandra falou. Raquel, nunca vi essa caixa modelo fogão. Essa peça... Onde compra? Nós temos! Nós temos, é uma peça aqui que a gente fez muito já. As gavetinhas pra guardar as coisas. É. Tá, devagar aqui que eu vou erguer. E é bom então. porque é uma peça utilitária, né? Que as pessoas guardam temperos, essas coisas assim. E fica Ui. uma referência pra cozinha mesmo. As gavetinhas. Então, sobre o fogão era isso. Agora vamos mostrar a nossa guirlanda de hoje. Sim, eu já deixei separadinha. A Loli, Nossa, se tinha queridinha. certeza. Olhem. Eu já fui buscar porque eu sabia que ela ia querer mostrar, né? Agora chegou a época de fazer as guirlandas permanentes. Agora que saíram as de Natal, entram as permanentes. Bichinhos sempre vai bem, as pessoas gostam. Eu tenho alguns modelos de gatinhos. Eu disse pra Loli, o problema de fazer essas guirlandas é que... Raquel, será que podia fazer um gatinho preto, um gatinho cinza, um gatinho... De olho verde. Preto, cinza e vermelho, mas a gente faz. Já fizemos várias. E eu quero que vocês prestem atenção aqui nesse detalhe das borboletas. Nós nós desenvolvemos essa borboletinha, que é feita com material reciclado.
E agora no nosso curso online vai ter a aula dessas por enquanto borboletas. não live, por enquanto só dentro do curso. Por enquanto só dentro do curso. Ficou bonitinha, né? André ficou encantada com a vida. Eu tenho... Mostra o outro Salete, modelinho de gatinho ali, aquele branco que ainda não sim. tá pintado. Que eu Eu faço... acho que esse aqui dá pra enxergar melhor o desenho dele. Que eu faço as guirlandas, era com os 3 gatos. Só que eles são guirlandas grandes que ficam mais caras. Então eu quis fazer uma guirlanda com gatos individuais, que daí tu pode fazer uma guirlandinha mais delicada. Ficou uma peça bem leve. Bem leve, bem rápida de fazer. Eu Fizemos hoje de tarde. Tu já pintou o gatinho de manhã? Pintei de tarde. Pintou de tarde o gatinho? Pintei de tarde. Porque às vezes uma peça fica ali encostada, esse gatinho já tava com o fundo fazia um tempo, né? Sim, verdade. Daí agora eu vou desenvolver outras coisas com os gatos também. E cachorrinhos depois. Tem vários gatinhos ali. Tem os cachorrinhos também, né? Tem cachorrinhos. Pode. O pugzinho. mesmo, né? Esse é mais demoradinho de fazer, porque ele é todo cheio de sombras. É um pug. Daí tem as Mas dobrinhas fica dele. uma gracinha também. E esse aqui é o mesmo da Esse da é o guirlanda. mesmo. O bom é que as peças já vêm marcadas, É, por né? isso que eu achei legal mostrar. E daí fica muito fácil de pintar e sombrear, é bem rapidinho. Então, pessoal, por hoje era isso. Compartilhem, comentem, mandem coraçõezinhos. A Rosa até comentou que o primeiro fogão, acho que foi da avó, era bem parecido com esse. É, o da minha também. Nós procuramos, inclusive, as referências de fogões mais antigos, né? Ficam lindos. Então, compartilhem, mandem para as amigas que gostam de pintar, que gostam de artesanato, para que o nosso grupo cada vez cresça mais, se fortaleça e a gente possa uma ajudar as outras. Com ideias, com coisas diferentes. Que é isso, por isso que nós estamos aqui. Certo? Se tiverem também sugestões ou se tiver alguma ideia de uma peça, pode mandar para nós pelo direct. Isso aí. Certo, então? Até quinta. Boa noite. Boa noite. Beijos, obrigada por todos que compareceram. Tchau. Como é que fecha isso?